Olá, meu nome é Vitor Rafael e gostaria de apresentar um trabalho sobre alquimia digital. O problema proposto por esse trabalho é sobre criar uma imagem a partir dos pixels de uma outra imagem, isto é, transmutando-a. Aqui, por exemplo, vemos os quadros Mona Lisa e La Persistência de la Memoria. Nosso objetivo é tentar reconstruir esta imagem utilizando os pixels da imagem da Mona Lisa. Então, teremos uma imagem similar a esta, que é uma reconstrução da persistência da memória, mas basicamente usando os tons do quadro da Mona Lisa. Entretanto, aquela era uma imagem de referência, e a minha implementação do algoritmo deveria buscar resultados similares. Ao tentar recriar essa ideia, eu cheguei próximo disso. Que possui similaridades com o resultado esperado, entretanto não é idêntico. E aqui, gostaria de explicar sobre a implementação do meu algoritmo. Observamos que o algoritmo possui uma variável que guarda as cores da imagem de origem e ordena para que crie sua paleta de cores. Então ela busca os pixels para a criação da imagem de saída, utilizando os pixels da imagem desejada como referência e comparando com os pixels disponíveis na paleta de cores, desconsiderando os pixels já utilizados e forçando o uso de qualquer pixel que ainda não for utilizado caso não haja um adequado. Isto é, primeiro eu vou atrás da paleta de cores desejada e então eu tento criar a imagem desejada utilizando os pixels desta paleta de cores. No caso, a imagem de baixo eu uso a paleta de cores de cima e a imagem de cima eu uso a paleta de cores de baixo. Acabo então com este processo com essas imagens, que apesar de possuírem alguns artefatos, elas produzem resultados satisfatórios e ainda por cima validáveis. Acredito também ser muito interessante comparar as suas paletas com as suas imagens. Aqui, por exemplo, nós vemos um degradê, e as suas possíveis relações com paletas diferentes. Por exemplo, aqui. Nesta imagem, utilizando a paleta de cores, ainda conseguimos identificar a imagem desejada e ainda assim utilizar todos os pixels da imagem original. Entretanto, existem pares de imagem que, ao aplicar a paleta, essas podem possuir mais artefatos, sem afetar a sua visibilidade total e ainda por cima mantendo a sua validade. Mas neste terceiro exemplo, percebemos que o algoritmo ainda possui maneiras de melhorar. Que ao comparar estas duas imagens, vemos também uma comparação de suas paletas e as suas tendências a serem mais escuras ou mais claras. Por exemplo, ao tentar aplicar a paleta mais escura na imagem mais clara, geramos uma imagem que, apesar de fracamente identificável e com muitos artefatos, ainda é visível e utiliza todos os pixels, Mas por outro lado, ocorre outra coisa de interessante. Ao aplicar a paleta mais clara na imagem mais escura e, apesar do preenchimento branco ao final da imagem, podemos identificar com mais facilidade. E apesar das imagens poderem ser apenas consideradas um sucesso moderado, ambas são validadas pois utilizam todos os pixels da imagem de origem. Em relação ao algoritmo, acredito que possa ser possível melhorar muitas coisas nele. Separei possíveis problemas para tentar resolver, sendo ele o uso de 3 laços for, que fazem com que o algoritmo seja ineficiente a longo prazo e demore para sua conclusão.
também revisar as maneiras utilizadas para a comparação dos pixels desejados. E o problema sobre forçar o uso de qualquer pixel caso nenhum adequado fosse encontrado. Imaginei maneiras para a resolução e cheguei a prototipar um pouco, mas nunca implementar, como o cálculo de uma frequência de uma cor, para saber quais ocorrem mais, uma ordenação, se baseando nessas frequências, por exemplo, e um redirecionamento de cores utilizando essa ordenação. Por exemplo, se havia mais azul numa e havia mais vermelho na outra, tente buscar com que esse azul seja relacionado a esse vermelho. E queria refinar as imagens baseando-se nessa ideia de paletas de cores. Agradeço muito por vocês assistirem até aqui e admito que o trabalho não foi um dos melhores, entretanto eu busquei fazer o melhor no tempo limitado que eu mesmo me infringi. Obrigado e tchau.